Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Este é o assunto que o canal Examinando a Escritura vai meditar juntamente com você neste momento. Eu peço que você pegue sua Bíblia para que assim possamos examinar o texto de Romanos, capítulo de número 8 e o seu versículo de número 33. Amém? Vamos lá para a nossa meditação? Leiamos o texto mais uma vez. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A justificação é um ato legal que inclui redenção, preço, remidor, morte e ressurreição. Isso inclui também vingança, selos rompidos, ira e destruição da antiga propriedade, para que a nova seja estabelecida. Os eleitos de Deus passaram pelos 5 passos da eleição e legalmente estão aptos para serem glorificados. É o veredito, é o decreto. Depois que o inimigo se atreve a enfrentar os escolhidos de Deus, entra com um processo diante do grande tribunal, mas depara-se com um grande problema. Satanás é o único promotor. Por quê? Porque a ele foi dado o poder da acusação contra os irmãos, como está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então, isto quer dizer que aquele que acusar um escolhido de Deus está associado a Satanás e pediu os seus serviços, pois ele é o chefe da promotoria. Então, por essa razão, aquele que nos acusa é sócio de Satanás, mas Satanás sofre muito na promotoria. Por quê? Os escritos de dívidas com as quais entra na presença de Deus para promover o espírito de acusação, caducam. Por quê? Por causa da ação intercessória do Espírito Santo e de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26 e Colossenses capítulo 2, versículo 14. Faz-se necessário você fazer a leitura desses textos. Deus nunca revela o dia em que há de se reunir. O acusador não é onipresente e o Espírito Santo, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, trabalha na vida dos irmãos. Então, por esta razão, Paulo pergunta: quem se atreverá por fim? Paulo revela que é Deus quem nos justifica. Em que base ele nos justifica? Então, podemos ter a resposta no verso 34, que iremos ler. Por quê? O verso 34 diz: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem também ressuscitou dentre os mortos e ademais está à destra de Deus, e também diante dele intercede por nós. Então observe que pela morte de Cristo em favor de todos, ele se entregou. Pelo resto do corpo que fica marcado para a ressurreição. Observe Levítico capítulo 2, versículo 2 ao 9 e Romanos 11, 16. Pois isto quer dizer que o advogado, o Espírito Santo, apresentará provas de que os escolhidos de Deus não podem ser condenados, pois o próprio Filho do Juiz, que é Jesus Cristo, foi imolado em nosso favor, de todos aqueles que nele creem, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. No verso 31, ele pergunta: quem será contra nós? Agora ele pergunta: quem intentará acusação contra nós? Depois ele perguntará: quem nos condenará? Inimizade, processo e condenação. Essas são as 3 instâncias do julgamento que nós enfrentamos diante de Deus contra Satanás. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então seja justificado neste momento pelo poder da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a interpretação do texto de Romanos capítulo 8, versículo de número 33. Que Deus te abençoe.